Olá, acadêmicos! Aqui é a professora Julie, professora da disciplina Didática para Educação Especial sobre a Perspectiva Inclusiva, e eu gostaria de falar com vocês neste vídeo sobre a atividade avaliativa 1, resumo crítico, que é um envio de arquivo que deverá ser realizado compondo o estudo da aula 1 e 2. Então, aqui nós estamos dentro da sala da disciplina. Aqui estão as abas, né? E para acessar a atividade avaliativa, vocês precisam vir aqui na aba Avaliações Online. Rolando a barra aqui, vocês entram aqui, ó, atividade avaliativa, resumo crítico 1, aula 1 e 2. Aqui tem todas as informações. Então, essa atividade, como eu disse, compõe a aula 1 e 2, os estudos da aula 1 e 2. A atividade ela já está disponível para que vocês acessem as informações, porém o envio só poderá ser realizado a partir do dia 30, né? E com o prazo final até o dia 5 de setembro, tá? Então, aqui tem todas as informações que vocês irão realizar a atividade e como eu vi que algumas dúvidas podem ir surgindo ao longo da disciplina ou da realização da atividade, nós elaboramos um arquivo com os critérios de elaboração da atividade 1. Então, você vem aqui, rola a barra lá da página, da aba, né, da atividade avaliativa e clica aqui nesse arquivo em PDF. Ao clicar, vocês terão acesso a um arquivo em PDF, que é esse que aparece para vocês. Nesse arquivo contém todas as informações de como a atividade deverá ser realizada. Então, o que é o resumo crítico? Ele vale de 0 a 10 pontos, né? A primeira parte é realizar um resumo crítico, que vai valer de 0 a 7 pontos dentro desses 10 pontos. Então, o que é? Vocês irão fazer o estudo da aula 1 e 2, e dos textos, da hipermídia, de todas as informações da aula que foi gravada, né, que está disponível para vocês. E aí, vocês vão fazer o download dos textos base da aula 1 e do texto base da aula 2. E que é o primeiro texto base da aula 1 é a didática a serviço da inclusão de estudantes com deficiência na escola comum. E o segundo texto é prática pedagógica, contextos físicos e sociais e implicações para inclusão. Então, estes textos estão disponíveis na aba Aulas, né? Na aba 1, o texto base da aula 1. E na aba Aulas, aula 2, está disponível o texto base da aula 2. Então, vocês farão download, farão estudo desse texto, destaque das principais ideias do texto, e aí vocês farão o resumo desses dois textos. Como é para fazer o resumo dos dois textos? Escrever a ideia principal e as principais contribuições que o texto base da aula 1 e o texto base da aula 2 abordam. Realizar em um único arquivo, né, em um único resumo dos textos, dos dois textos, tanto da aula 1 como da aula 2, dentro do arquivo que já eu vou mostrar para vocês. Então, vocês farão um único arquivo de resumo, tá? Então, não é para fazer dois arquivos, não é para fazer o resumo 1 e o resumo 2 embaixo, né? Dentro de um texto só, vocês vão abordar os dois textos e, com isso, apontar as principais ideias e as contribuições deste texto e fazer uma análise crítica. Então, o texto, existem mais dois textos dentro de cada aula que são textos complementares, está até com o nome assim, dentro das abas, né, da pasta que contém os textos. Estes textos servirão apenas de apoio, podem auxiliar vocês nos argumentos, mas não é para realizar um resumo desses dois textos complementares, tá?
Após vocês realizarem um resumo, vocês farão a análise crítica dos textos, base, né? A análise crítica desses 2 textos que vocês realizaram um resumo crítico, onde vocês vão apontar a relevância do conhecimento exposto, os avanços e os desafios sobre a didática, sobre a identidade docente e a prática pedagógica no que se refere à educação especial sobre a perspectiva inclusiva. E então, fazer o fechamento deste texto com essa análise crítica. Aí, o que eu trago para vocês nesse arquivo em PDF para que vocês se orientem quanto aos critérios é o que é um resumo crítico. Então, é uma síntese do texto que apresenta as principais ideias, ou seja, fazer uma análise avaliativa dos argumentos, apontando pontos fracos, fortes, oferecendo perspectiva pessoal fundamentada sobre a qualidade e a relevância do conteúdo. Lembrando que é um texto acadêmico, então é sempre bom, quando nós formos criticar de forma apontar pontos fracos, trazer argumentos de pessoas que têm base para argumentar sobre isso, ou seja, estudiosos sobre o assunto, né? Então, o que compõe um resumo crítico? Introdução, resumo do conteúdo, análise crítica e as considerações finais. Então, os 2 textos base que deverá ser realizado o resumo, deverá estar dentro dessa estrutura básica do resumo. Então, faz lá uma introdução. Este texto tem como objetivo apresentar um resumo crítico sobre 2 textos de estudos da disciplina de didática, dando só um exemplo aqui de forma oral para vocês, tá? O primeiro texto aborda a didática a serviço da inclusão de estudantes com deficiência na escola comum. Ele foi publicado na revista interinstitucional Artes de Educar, no ano de 2018, pelo autor Pimentel, né? Então, e aí depois, em seguida será abordado os pontos principais do texto base da aula 2, que é práticas pedagógicas, contextos físicos e sociais, implicações para a inclusão, publicado na Revista Brasileira de Educação Especial, no ano de 2024. Aí vem, isso então você faz uma introdução, e então, dessa forma, será realizada esse resumo da seguinte maneira, né? E aí começa a trazer os pontos principais. No texto de Pimentel, 2018, apresenta isso e aquilo, né? Aqueles pontos, os pontos principais. Eu não vou falar quais pontos para que vocês façam, né, isso. O texto base da aula 2, de Maquida, Dionísio e outros autores, do ano de 2024, apresenta os seguintes pontos. Aí vocês, após colocar todos os pontos principais, fazem uma análise crítica, né? Avaliação dos argumentos. Se esse texto quais as contribuições que esse texto traz, quais argumentos importantes que eles destacaram. E por fim faz a consideração final sobre a relevância desses estudos, as limitações, qual a necessidade de aprofundamento mais sobre essa temática, tá? Então é um texto corrido e trazendo os 2 textos ao mesmo tempo, tá? Tanto o texto da aula 1, base da aula 1, quanto o texto base da aula 2. Após realizar a escrita, vocês vão fazer uma revisão dessa escrita e observar se a escrita que vocês realizaram sobre este resumo, essa estrutura básica que eu acabei de citar para vocês, está de forma correta, a coerência e a coesão. Então, aqui também compõe o primeiro item lá de normas, né? Para que o texto esteja de forma adequada, né? E aqui vem falando o que é coerência, o que é coesão, né? Dentro da escrita científica acadêmica, né? Acadêmica científica. Depois, então, aí olhou, viu tudo isso, vocês vão então para as normas de formatação e de ortografia e gramática, né? Então, aqui tem a orientação,
que é para vocês baixarem o arquivo para a escrita do texto. Então, tudo isso que eu acabei de dar de exemplo para vocês, de como fazer como deverá ser a escrita do texto, a estrutura básica deste texto de resumo crítico, vocês farão dentro deste arquivo aqui, que também está lá na mesma aba de lá da atividade avaliativa, que esse texto está em Word, ele pode ser feito o download dele, né? E é digitado, então vocês vão digitar aqui dentro desse espaço o texto que eu acabei de mostrar para vocês, a estrutura. E uma das regras, então a primeira regra é fazer o download deste arquivo para que possa ser feita atividade dentro dele. A segunda regra é colocar o nome completo na atividade. Não esqueça de colocar o nome de vocês aqui, ó, no espaço acadêmico ou acadêmica. Observar se o texto que foi digitado, né, o resumo crítico, qual é a fonte da letra, qual é a letra que vocês colocaram. Então, colocar a letra Times New Roman e a cor da letra preto, né? Então, colocar a cor da letra preto, o tamanho da letra 12, entre linhas, que é esse espaço entre uma linha e outra, 1,5, parágrafo, que é o espaço que dá para iniciar a escrita do texto, 1,25 centímetro e alinhamento justificado. A gente pede para evitar citações com mais de 3 linhas, até porque a atividade ela um pouco curto o tamanho, né, que deverá ser feita a atividade. Então, para não ficar estendido, só se for muito importante a citação, que você queira trazer um ponto muito importante do texto, mas a gente pede para evitar citações de mais de 3 linhas, né? Se limitar com citações em até 3 linhas. E tudo que for fazer de normas de formatação se basear nas normas da ABNT. Não utilizar destaque de fonte negrito, porque às vezes a gente tem o costume de colocar todo o texto em negrito, e aí não, a gente já está criando o hábito, né? Nós já estamos criando o hábito de escrever de forma acadêmica, né? Até para publicação em revista, escrita de TCC e assim por diante. A atividade deverá ter como extensão, né, que é o resumo crítico, deverá ter entre 700 até 1.200 palavras, ou seja, de 2 a 3 páginas. Não deve passar disso. Por quê? Porque senão fica muito extenso e aí perde o sentido da atividade, né? Então, nós solicitamos que a atividade seja feita com até 3 páginas, de 2 até 3 páginas, contendo um único resumo crítico dos dois textos, né? Do texto base da aula 1 e do texto base da aula 2. Como eu falei, é para fazer em um único texto o resumo. Então, primeiro você apresenta o resumo da aula 1, depois você apresenta o resumo da aula 2 e faz uma análise crítica dos dois textos e considerações finais dos dois textos. Qualquer forma de plágio não é aceitável, e caso seja identificado, a nota atribuída será 0, porque é uma atividade individual, né? E a gente precisa que vocês comecem a criar este hábito de escrita acadêmica para aqueles que ainda não têm esse costume, né? E para aqueles que têm, vá aprimorando. Então, nós pedimos para que vocês realizem, se dediquem à atividade e evitem, então, o plágio, ok? Após eu finalizar toda a atividade, né, obedeci todas essas normas aqui dentro deste arquivo aqui que eu estou mostrando agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão ortográfica, né, de escrita da língua portuguesa, né, da ortografia, da gramática, de todas as informações, se está tudo de forma correta. E aí, então, eu vou a acentuação, pontuação, parágrafo, fiz toda essa revisão, tá tudo ok, já posso enviar minha atividade? Vou salvar o meu arquivo em PDF e aí voltar lá na sala da disciplina
e fazer o upload da atividade, né? Dentro aqui deste espaço que estará disponível para que vocês acessem, né? A partir do dia 30. Não será possível. Se vocês entrarem antes do dia 30, vocês não conseguem fazer a postagem da atividade. Estará disponível a partir do dia 30, ok? Então, aí vocês voltam aqui e inserem a atividade dentro da... insere o arquivo em PDF dentro da atividade envio de arquivo, ok? Não esquecer de enviar, então, dentro dessa data, 30 de agosto a 5 de setembro. E qualquer dúvida, nós estaremos à disposição para orientá-los, tá ok?